Por onde houve colonização portuguesa, a música popular se desenvolveu basicamente com o mesmo instrumental. Podemos ver cavaquinho e violão atuarem juntos aqui, em Cabo Verde, em Jacarta, na Indonésia ou em Goa. O caráter nostálgico, sentimental, é outro ponto comum da música das colônias portuguesas em todo o mundo. Essa nostalgia, essa tristeza vem do fado. É uma música muito triste, uma música chorosa, uma música dolorida do português. Muitos vinham para cá, e isso aparece na literatura, em livros como o Cortiço. Tá? A personagem Jerônimo fica desesperada, triste, tocando a violinha lá, tocando, sei lá, o cavaquinho e sofrendo. No Brasil, um desdobramento, pode ser a música chamada de caipira, dos anos 1930, 40, 50, 60, 70, 70. É uma música muito triste. O caboclo cantava até dando um vibrato, chorando. Tá? Um desdobramento desse caráter nostálgico, sentimental do fado. Volto para o texto. O Krjong, a música típica da Jacarta, é uma espécie de lundu mais lento, tocado comumente com flauta, cavaquinho e violão. Em Goa não é muito diferente. Questão do Enem de 2014. De acordo com o texto de Henrique Cases, grande parte da música popular desenvolvida nos países colonizados por Portugal compartilha o instrumental, destacando-se o cavaquinho e violão. No Brasil, são exemplos de música popular que empregam esses mesmos instrumentos. Maracatu e ciranda. O maracatu e a ciranda são muito percussivos. Tá? No maracatu, existe o mestre de maracatu, existe aquele cidadão que usa uma espécie de uma peruca, assim, todo colorida. Tá? O maracatu é percussivo, são os instrumentos de percussão, tá? Por vezes muito rápido. A ciranda é uma música aí, talvez até mais lenta, muito associados ao Nordeste, ao Brasil sertanejo. Salve o mestre Baracho aí na ciranda, tá? O grande inventor, o criador da ciranda, tá? Do jeito que a gente conhece no século XX e no século XXI no Brasil. Não marco a letra A. Na letra B, carimbó e baião. O carimbó é uma espécie de pré-calypso. É uma dança associada é uma dança popular do Pará, tá? Da região norte. É chamado de uma dança mais brega. Tá? Existe um cidadão chamado de Pinduca. Você poderia conhecer, ouvir depois, ele faz essa ideia do carimbó. Tá? É uma dança parecida com o calypso, até chamei de pré-calypso aqui. Tá? Não há violão e cavaquinho, obrigatoriamente. Cavaquinho não há, violão pode até haver. O baião é um subgênero do forró. Os instrumentos principais são a sanfona, tá? A caixa lá, o bumbo e ainda o triângulo. Pode haver outros instrumentos. O normal é a sanfona e o baião, sem dúvida associado ao forró e também à cultura nordestina ou sertaneja. Choro e samba, obviamente neles há cavaquinho e há violão. Deve-se assinalar a alternativa C. A chula é um subgênero do samba. É um samba rural que ainda é feito inacreditavelmente no interior da Bahia. Muito bonito. Tá? O siriri é uma dança típica do Mato Grosso. Xote e frevo. O xote, tal qual o baião, é um subgênero do forró, a ideia aí da sanfona. O frevo está muito associado à cultura ali do Brasil sertanejo, do norte. É uma dança com muita percussão, a instrumentos de sopro também, associada aí ao maracatu. Tá? Deve-se assinalar, sem dúvida, a alternativa C de casa. Só destaco que choro, samba e chula tem, sem dúvida, cavaquinho e violão. A literatura de cordel é ainda considerada por muitos uma literatura menor. A alma do homem não é mensurável e desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e os sentimentos de qualquer homem, vai sempre ser um gênero literário preferido de quem procura apreender o espírito nordestino. Os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Uma pausa. O cordel é uma narrativa em versos. É uma historinha que aparece num livreto de 8, 16, 32 páginas. Esse nome cordel se refere ao fato de que esse livreto, impresso quase que artesanalmente, ele é vendido nas feiras, muito comum no Nordeste, no Brasil sertanejo, mas se espalhou pelo Brasil todo. Se refere ao Nordeste, sem dúvida. Tá? Obviamente, essa ideia de contar a história, cantar a história, vem lá do norte da África e depois esses cantadores ou recitadores vão para Portugal e de Portugal eles descem e se adaptam muito bem aqui ao Nordeste. O cordel
está muito associado à cultura popular nordestina, e o cidadão, ele consegue escrever sobre qualquer coisa. Uma das características mais interessantes aí do cordel é que o cidadão pode escrever, digamos, até sobre a guerra atômica, sei lá, qualquer tema o cordelista consegue escrever. Outro detalhe interessante que é maniqueísta, vai haver uma posição, uma moral muito rígida. O maniqueísmo é uma oposição rígida entre o bem e o mal. Tá? Eles vão criticar alguns valores e defender outros de acordo com a sua ideologia e a sua moral. Me lembro da chegada de Lampião no inferno. Vamos falar de Antônio Silvino, um cangaceiro terrível aí dos anos do final do século XIX e início do século XX. Até o próprio Tom Zé fez um cordelzinho interessante, a chegada de Raul Seixas de Lampião no FMI. Essa ideia da moral é muito interessante. Existe um cordel, me lembro assim, até parece um pouco de funk, que fala a história da menina que bateu na mãe e virou uma cachorra. Tá? Muito engraçado. Então, esse caráter moral e associado à cultura do Nordeste, tá? E a cultura sertaneja evidente que se espalhou pelo Brasil. Desdobramentos do cordel ou gêneros muito próximos, tá? Sem dúvida, gêneros, são a embolada e ainda o desafio, o repente. Tá? O repente, o que é? Também pode ser uma narrativa. Você dá um tema, tem um cantador ou dois cantadores, normal que haja dois. Daí você dá o tema e na hora eles glosam, eles comentam, eles zoam de você, do tema dele, da mãe dele, de todo mundo, comenta sobre tudo. Para fazer essa ideia do repente, até chama repente porque é de repente que ele faz a improvisação. O cidadão tem que ser excessivamente inteligente. No Nordeste, tá? Muitos cidadãos semi-analfabetos foram pós-doutores em repente. Eu vou citar um cidadão que deveria ser conhecido de todos, chama-se Pinto do Monteiro. Na verdade, Pernambuco brilha, de acordo com um documentário lá chamado Poetas do Repente. Se poesia iluminasse o mundo, um dos lugares mais iluminados seria Pernambuco, que é deslumbrante. Muitos repentistas, e o repente pega um tema e na hora, dois cidadãos vão transformando em poesia, rimando, pensando e metrificando. Como um desdobramento aqui do repente, ou um gênero parecido, eu tenho a embolada. Os emboladores, eles são cantores. Eles vão cantar com pandeiro, tá? Podem cantar até com violão. Tem uns emboladores que tem até, sei lá, guitarras e vai por aí, caju e castanha, por exemplo. O embolador, ele não cria. Ele só divulga, ele canta. Já falei em Caju e Castanha, são a dupla de emboladores bastante conhecidos do Brasil. Tá? Eles têm uma música e tem um caráter um pouco a ver com cordel e também um pouco a ver com o repente. Tá? Se você quiser saber mais, existe um vídeo deslumbrante. Você acha de graça no meu site. Curta lá a fanpage. E também acha no YouTube, chama Poetas do Repente. Falei então da cultura do cordel e falei dos gêneros e subgêneros associados a essa literatura muito nordestina e falada e popular. Leio então as 3 últimas linhas do primeiro parágrafo. Na nossa época, apesar dos jornais da TV, que poderiam ter feito diminuir o interesse nesse tipo de literatura e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenáculos acadêmicos. É óbvio que a faculdade estuda isso, estuda esse fenômeno maravilhoso do meu ponto de vista. A literatura de cordel, as xilogravuras. A xilogravura é um desenho que aparece na capa. É feito de forma artesanal. O cidadão pega um pedaço de madeira e vai cavucando assim e faz uma imagem belíssima. Vira lá a capa. Um desenho, uma ilustração, tá, da literatura de cordel. A literatura de cordel, as xilogravuras e o repente, falei do repente, não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e cantorias. Cantoria tem um repentista, pode ter até um embelador. Foram o professor que ensinava as primeiras letras e o médico que falava para inculcar o comportamento sanitário. O cordel e o repente fazem muitas vezes de um candidato o ganhador da banca de deputado. E assim, lendo e ouvindo, foi se formando a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia. Maravilhoso aqui o texto. Vamos lá para a questão. Patrimônio cultural, sem dúvida. O gênero cordel, o gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. Eu falei, tá? Esses narradores orais vêm do norte da África, foram para a Europa, ali para a Península Ibérica, e depois houve uma evolução, sei lá, o contato cultural, a transfusão cultural, e se adaptaram, esse gênero se adaptou fenomenalmente ao Nordeste. O gênero textual cordel tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre literatura de cordel permite descrever esse gênero textual exclusivamente com instrumento político. Absurdo tem a ver com a cultura de uma determinada região, com os valores.
A, de absurdo, não marco. B, valorizar o povo nordestino, que tem no cordel sua única forma de expressão. Uma leitura muito infeliz, única forma. Tá? Eu até falei de subgêneros do cordel. Ressaltar sua importância, e falei de danças, a cultura é riquíssima. Ressaltar sua importância e preservar a memória cultural do nosso povo. Deslumbrante, a letra C tem a ver com patrimônio cultural, material e imaterial. O cordel, porque tem o folhetim. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos em barbantes. A leitura do texto não fala do valor baixo, não. Tá? O valor é monetário baixo. A leitura do texto permite informar os leitores do baixo valor literário desse tipo de produção. Houve algum tempo, tá, em que existia um preconceito contra essa literatura, chamada até de paraliteratura, a literatura menor. Menor nada, é uma literatura aí popular e tem tanto valor como qualquer outra. Brilhante a questão, do meu ponto de vista, e o objetivo do texto é destacar a importância da preservação da memória cultural do povo brasileiro, nordestino e brasileiro. Na última questão, eu tenho aqui uma letra de música. Cuitelinho é o nome de um pássaro. Também de uma letra de música. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças da meia volta sentam na beira da praia e o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Quando eu vim da minha terra, despedida parentaia, eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Tá? Tenho aqui um sujeito poético que fica na primeira estrofe contemplando a natureza. Na segunda estrofe, ele fala até que ele saiu da sua terra, sei lá, foi para o Paraguai, participou de uma guerra, foi para o Mato Grosso, participou de uma guerra. Sem dúvida, essa guerra, essa revolução, há uma referência aqui à Guerra do Paraguai, final do segunda metade do século XIX. Tá? Muito bem. A tua saudade corta como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma e outra faia, e os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha. Se eu tenho um caráter contemplativo na primeira estrofe, eu tenho um caráter narrativo na segunda estrofe, eu tenho um caráter excessivamente lírico, afetivo, amoroso na terceira estrofe. Nessa letra de música aqui, tá chamada de cuitelinho, eu tenho obviamente o uso do padrão coloquial, informal. Eu poderia até chamar, deve-se chamar até de dialeto caipira. Um dos traços é a redução do ditongo, não é? No primeiro verso eu tenho beira do porto, beira vira beira, peixe vira peixe. Uma outra característica também aqui na primeira estrofe, no segundo verso, do falar caipira, tá? Desse falar aqui ligado ao dialeto caipira, são sudeste ainda, um pouco de Mato Grosso e Goiás, é a transformação do LH em I, tá? Espalha na língua culta, formal e padrão. Tá? Vamos lá ver o que o Enem quer. Vamos aqui à questão. Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui a forma de falar, além de registrar um momento histórico. Eu dei destaques aqui para o dialeto caipira, eu dei até duas características, não é? A redução de tom e ainda a transformação do LH em um momento histórico, sem dúvida, é a Guerra do Paraguai, registrada nesse texto da cultura popular. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a recriação da realidade brasileira de forma ficcional. Como eu disse, o texto tem três momentos. Um momento de contemplação na primeira estrofe. Uma narrativa que tem âncora no real. Tá? O sujeito ali se desloca, vai para o Mato Grosso e dá em terras paraguaias. Não há ficção. A terceira parte é belíssima. Lirismo deslumbrante. Belíssimo lirismo amoroso ali na terceira parte. Tá? Sem dúvida, a letra A é absurda. Não há nada... Ok. Não há uma recriação da realidade de forma ficcional. Não há invenção. Tá? Não há uma história inventada. Apesar de ser uma letra de música, há um fulcro narrativo, há um caráter narrativo na segunda estrofe, e esse caráter narrativo é ancorado no real. A eliminada. O objetivo é a criação neológica da língua portuguesa. Não há palavra inventada aqui. Há uma variação linguística regional, sem dúvida. Tá? Caipira. Nem A nem B. A produção cultural, preservar a produção cultural de uma nação, consiste no fato de produções como a canção Cuitelinho evidenciam. A canção evidencia a formação da identidade por meio da tradição oral. Dá até para pensar aqui em um patrimônio cultural, tá? E material. A letra C é fenomenal. A canção Cuitelinho evidencia a incorreção da língua portuguesa. Fala
que é falada por pessoas do interior do Brasil. É errado falar assim? Não. Na verdade, cada situação tem uma forma linguística adequada. Isso é a variação aqui linguística. Não é errado nada não. Tá? Escrever assim, numa situação formal, sem dúvida que seria inadequado. Evidenciam a padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem o mesmo significado. Absurdo, sem dúvida. Aqui esse texto belíssimo, tá? Tem um aspecto, esse texto faz parte do patrimônio cultural e material aqui do Brasil. Esses são os temas que aparecem no item de identidades, temas e habilidades. Um abraço, bons estudos e até a próxima.